Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa beirosca em que a gente vive. A Câmara Municipal de Belo Horizonte acaba de aprovar mais um projeto de lei absolutamente sem sentido e sem embasamento na ciência. Foi aprovado um projeto de lei para que seja incentivado pelo poder público o uso de métodos naturais de contracepção, para que mulheres não engravidem, não usando camisinha ou pílula, mas a boa e velha tabelinha, né, de ciclo menstrual. Bom, é um pouco sobre isso e outros projetos de lei similares a esse que eu quero falar hoje nesse episódio do Birosca News. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as semanas falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no youtube.com.br Alexandre Bahia e também podcast do Birosca News disponível em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe. Toda semana pelo menos mais um conteúdo vai ao ar. Pois bem, acabou de ser aprovado e segue para a sanção do prefeito daqui de Belo Horizonte um projeto de lei que, como eu disse, ele quer incentivar que mulheres e casais usem métodos naturais, entre aspas, para não engravidar. Os métodos são velhos conhecidos, são, na verdade, basicamente a questão do casal verificar o ciclo menstrual da mulher para saber se ela está ou não em período fértil. Enfim, esse projeto ele pode ser criticado de várias formas, inclusive com relação à questão de competência, a depender de como isso vai ser regulamentado. Mas eu queria chamar a atenção para pelo menos duas coisas. A primeira, a falta de urgência de um projeto como esse. Não há certamente nenhuma grande urgência em se aprovar algo assim quando a cidade tem uma série de questões realmente problemáticas a serem tratadas. Belo Horizonte, por exemplo, é uma cidade que hoje tem um dos piores trânsitos do país. E isso, quem está dizendo, são órgãos que tratam desse tipo de questão. Belo Horizonte não tem uma segunda linha de metrô, o único metrô, entre aspas, que existe, que na verdade é um trem urbano, é lá da década de 80. Enfim, a gente tem uma série de questões que poderiam ser tratadas, deveriam estar sendo tratadas na Câmara de Vereadores, que ao invés disso está se ocupando dessa questão. E isso me leva ao meu segundo ponto. Essa proposta não segue as melhores recomendações de sociedades médicas, que vão falar que as melhores formas de prevenção de gravidez são o uso da pílula ou o uso do preservativo. E mais ainda, se a gente estiver falando de pessoas que não são casadas, são só namorados, enfim, a gente ainda tem que pensar na possibilidade real, e cá entre nós mesmo, em caso de pessoas casadas, de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, as chamadas ISTs. E aí, esse projeto, na verdade, ao querer incentivar a folhinha ao invés do uso do preservativo, ele pode, se levado a sério, que provavelmente não vai sê-lo, isso é feito apenas para agradar um determinado público pseudo-conservador, esse projeto ele poderia, na verdade, levar a uma maior exposição à infecção de doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo. Mas a Câmara de Belo Horizonte, ela tem aprovado aí uma série de outros projetos igualmente inconstitucionais, em muitos casos absurdos, em outros, como por exemplo um projeto de lei que permite que escolas mantidas por igrejas possam proibir pessoas trans de usarem banheiro de acordo com a sua identidade de gênero. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade no TJ de Minas contra essa lei. Essa ADI está sendo foi proposta pelos Celos, com a participação minha e de outros advogados, além do advogado Celos, que participam do meu grupo de pesquisa. Existe uma lei que foi declarada inconstitucional aqui também pelo TJ de Minas sobre linguagem neutra, e eles tentaram recorrer para o Supremo Tribunal Federal. O recurso felizmente não teve seguimento. E mais recentemente também um outro projeto de lei acabou de ser aprovado também aqui na Câmara e deve ir agora para a sanção do prefeito, que instituindo um novo ensino religioso. Além do ensino religioso que a Constituição determina,
se estabelece que o ensino da Bíblia como forma de cultura, de conhecimento antropológico ou histórico ou qualquer coisa que seja. Em todos esses casos, como eu disse, além de absolutamente estapafúrdios esses projetos, eles também beiram em inconstitucionalidade. Na verdade, esses três últimos que eu citei me parecem absolutamente inconstitucionais por várias razões. E no caso do primeiro, que é o objeto desse vídeo, ele me parece só estapafúrdio, ele me parece só algo que seria muito inovador se nós estivéssemos lá em 1940. Se nós estivéssemos, ou vamos voltar mesmo 100 anos, se nós estivéssemos em 1925 e não em 2025, talvez um projeto desses na cidade de Belo Horizonte fosse algo realmente muito inovador, ousado. Lá para os anos 20 em Belo Horizonte, um projeto assim certamente seria algo muito inovador, muito disruptivo e ousado. Mas em 2025, isso é algo que beira o risível, beira o ridículo. Eu não tenho outras palavras para dizer o quanto que algo assim está sendo ocupado tempo e dinheiro públicos para debater, discutir e aprovar coisas assim, fere o mínimo de razoabilidade, de bom uso do tempo e do dinheiro público. Enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.